Gente, boa tarde. E aí, Guilherme? Pronto, boa tarde para todos aí, para Bia, Guilherme, Yasmin, pessoal, todo mundo, tá? Hoje, gente, a gente vai fazer uma espécie. É porque o meu fone estava desligado. Eu não tinha escutado. Mas tá falado aí, viu, Guilherme? Bom, hoje a gente vai fazer uma espécie de revisada aí. Não seria bem uma revisada, né? Seria uma atividadezinha aqui para a gente fazer online com base no que vocês vão fazer no simulado, tá bom? Eu vou, antes da gente começar o simulado, de resolver as questõezinhas aqui com vocês, eu vou dizer mais ou menos o que vai cair na prova de vocês, tá bom? Deixa eu só abrir aqui, pegar o livro, né? Bom, dentro da estrutura do livro, a gente está falando de algumas coisas que são de extrema importância dentro da ciência, tá? Então, a gente está falando de matéria, né? A gente está falando de energia, aí a gente falou do fenômeno físico e químico, né? Vocês devem lembrar aí. Aí a gente falou do cálculo do peso, que peso é igual a massa vezes a gravidade, né? Falamos isso dentro do livro de ciências, tá? E falamos das propriedades gerais da matéria e as propriedades específicas da matéria. Não falamos de todas, mas falamos de quase todas, tá? E aí a gente vai trabalhar algumas coisas relacionadas a isso. Na física, a gente trabalhou exclusivamente a lei dos gases, que foram. A gente trabalhou primeiro com a lei. Hã? Não, Yasmin. É para isso que estou aqui, para a gente dar uma revisada em tudo isso, tá? Eu perdi aqui o fio da meada. Assim, aí na física a gente está trabalhando a lei dos gases, que é as equações que a gente trabalhou, né? A lei de Boyle, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. E aí a gente trabalhou com, com a questão envolvendo as três fórmulas, né? E trabalhamos também com a fórmula do PVNRT, eu até falei para vocês que é por você nunca rezei tanto, né? E hoje a gente vai fazer uma espécie de atividade para trabalhar isso aí. Tá? Uma forma de revisar isso aí tudo. Tá bom? Claro que eu vou resolver com vocês, né? Vou até abrir logo aqui na câmera do meu celular para a gente poder trabalhar aí tranquilo, sem problema. Então vamos lá. Beleza. Eu vou colocando aí, tá? Primeiro aí no chat para vocês.
Pronto. Aí a primeira, pra gente dar uma discutida sobre o assunto. Dá para resolver? Bom, questão 1 diz assim: certo recipiente de capacidade de 5 litros, então volume 1, né? Vou botar aqui então. Atividade, oitavo ano, questão 1. Volume 1, ele deu 5 litros. Certo recipiente de capacidade de 5 litros contém um gás ideal de 12 atm de pressão. Pressão 1. 12 atm. Qual será o valor da pressão? Opa, qual vai ser o valor da pressão? Se a temperatura for mantida constante e o volume for reduzido para 2,5 litros. Pronto, vamos ver, né? Aplicação da lei de Boyle, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. O P1 vale 12. O V1 vale 5. O P2 eu não sei. E o V2 vale 2,5. 12 vezes 5 dá 5 vezes 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. 1, 6, 60. P2 vezes 2,5. Então, P2 vai ser igual a 60 dividido por 2,5. Certo? Professor, quanto é que dá 60 dividido por 2,5? Dá 24, né, gente? Então, o meu volume final vai ser o quê? 24 litros. O meu volume final não, né? É minha pressão final, 24 atm. Desculpa, 24 atm. Ou seja, o que acontece? Quando você diminui o volume, você aumenta a pressão, né? Ó, a pressão estava 12 e pulou para 24. Diminui o volume e a pressão. São inversamente proporcionais. Né? Vocês, novamente, mas nesses moldes, tá bom? Então, colocar aí a resolução no chat, tá? Como é que ficou aí? Ficou V1 igual a 5 litros, P1 igual a 12 atm, o P2 e o V2, o volume final reduziu para 2,5. Jogando na fórmula, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Certo? Como é que fica, então? Bom, aí você substitui os valores, né? 12 vezes 5 igual a P2 vezes 2,5
12 vezes 5 dá 60. 60 igual a P2 vezes 2,5. P2 vai ser igual a 60 dividido por 2,5. Logo, P2 vai ser igual a 24 atm. Então, tá aí a resolução completa no chat, tá? Fora que eu já tinha resolvido aqui também no caderno, tá bom? Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra próxima aí. Alguma dúvida, gente? Vocês vão se deparar com essa situação, tá? Com a questão dessa daí. Ficou claro, entendido? Precisa tirar mais alguma dúvida? Não gosto quando vocês estão calados demais. Tudo bem, então vamos, né? Já resolvi. Tratando aí do assunto transformação isotérmica, dentro aí das transformações gasosas, ok? Então, desde já a gente agradece aí para quem está curtindo nossos vídeos e a gente já pede para curtir, né, a nossa página, o nosso canal aí no YouTube, né, Química Ensinada, e a gente agradece todo mundo aí que está acompanhando nossos vídeos, ok? O professor Ronaldo agradece. Valeu? Bom, quando a gente fala em transformação isotérmica, pessoal, nós temos que lembrar da fórmula, né, que rege, a lei que rege aí essa transformação isotérmica. A transformação isotérmica também ela é conhecida como lei de Boyle ou Mariotti, né, Boyle-Mariotti. Robert Boyle, né, um cientista muito importante aí nos anos aí de 1600, né, contemporâneo aí a Mariotti, e os dois realizaram aí excelentes trabalhos no estudo do estado gasoso, né? Tanto que essa lei ficou conhecida como essa transformação gasosa, ficou conhecida como Lei de Boyle-Mariotti. O Edmund Mariotti, né, nasceu aí
na França, né? E ele foi um cientista, um padre, né, francês, e destacou-se aí no campo da física. Bom, já Boyle, conhecidíssimo aí um cientista importantíssimo aí, né, um filósofo também, químico, físico, né, irlandês, aí, que se destacou pelos seus trabalhos no âmbito da física e também na química. Né? Os dois viveram aí na mesma época, né, embora em países diferentes, mas desenvolveram o mesmo trabalho em relação ao estudo dos gases. Tanto que surgiu aí essa lei aí que rege a transformação isotérmica. O que quer dizer essa transformação isotérmica? Quer dizer que é uma transformação gasosa aonde a temperatura ela permanece constante, ou seja, se ela é constante, ela não se altera no estado inicial. Ela tem o mesmo valor do estado final, ou seja, nós não consideramos essa variável pelo fato dela ser constante, ok? A fórmula que a gente trabalha, né, é o P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Pressão 1, ou pressão inicial, vezes o volume inicial, vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2, ou o volume final. Isso é uma constante, né? E essa constante é aí. Novo normal é trabalhar de casa ou voltar para o escritório. Seja como for, Pharmaton ajuda a melhorar a imunidade. A lei de Boyle-Mariotti, ok? Bom, vamos entender então o que esse exercício está falando para nós, né? Então diz o seguinte, um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de dióxido de carbono, né, do gás carbônico, CO2, na pressão de 1 atm. Bom, então a gente já identifica aí que esse gás, o volume que esse gás possui, inicialmente é de 100 ml, ok? Bom, e a pressão de 1 atm? Então, essas informações é a informação que a gente encontra o gás, é como esse gás está no seu estado inicial. Então, nós vamos colocar essas informações, pressão de 1 atm, vezes o volume inicial de 100 ml, ok? Bom, continuando então. Mantendo-se a temperatura constante, aí o exercício diz que tipo de transformação gasosa nós temos. Se a temperatura é constante, ela não se altera, a transformação é isotérmica, certo? Então, sempre procurando essas dicas aí em que o enunciado do exercício nos expõe, certo? Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, então, ou seja, o volume inicial era de 100 ml, e nós queremos que ele diminua para 25 ml. Então, já temos aqui que o volume 2 será de 25 ml. Ou seja, o exercício pergunta que pressão que deveremos aplicar para que esse volume se estabeleça aí nos 25 ml. Então, nós não temos o valor da pressão 2, da pressão final, ok? Bom, então como que a gente vai proceder para realizar isso, né? Veja o seguinte, pessoal, este exercício traz para nós as respostas em ATM, então é claro que a pressão final, ela vai ter que ser na medida ATM. 1 vezes 100, totaliza aqui o valor de 100, né? Multiplica-se primeiro, P2, repete P2 vezes o 25. Quem está com a incógnita é o 25, vai passar dividindo, ok? Então, nós teremos 100 dividido por 25, que é igual ao valor de P2, né? Então, P2 será o quê? 4 ATMs. Essa será a resposta aí do nosso exercício. Pronto, pessoal, essa daí foi a aplicação da lei de Boyle, que eu sempre explicava para vocês, né? Acho que agora ficou bem mais esclarecido, né? Olha aí, foi já no passo a passo, mas eu já trabalhei ela várias vezes com vocês, tá bom?
Aí foi só uma forma para vocês visualizar melhor, ou talvez tirar algumas dúvidas referente do que ficou, tá bom? Vamos então ir para a segunda. Bom, a segunda, ela já trabalha com a pressão constante, né? No caso, nós temos o quê? Nós temos o volume e nós temos a temperatura variando, né? No caso aí, agora a gente vai trabalhar com a pressão constante, tá? O que que acontece quando a pressão é constante? Bom, aí nós estamos dentro da lei de Gay-Lussac, que eu acho que vocês também lembram, que eu já expliquei a lei de Gay-Lussac, né? Mas aí, caso fique alguma dúvida sobre a lei de Gay-Lussac, depois eu vou colocar um videozinho depois para vocês. É um videozinho bem curto, 3 minutos só, da lei de Gay-Lussac, para vocês visualizar melhor. Já já eu coloco para vocês dar uma olhadinha, tá bom? Que é a chamada lei volumétrica, né? Lei do. Tá bom? Aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Vamos então à segunda, né? Dado o gás ozônio, com volume de 12 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius, aumentou a temperatura para 47, ou seja, houve uma expansão, né? Vamos anotar as informações logo, né? Vamos lá, nessa questão é o seguinte. Deixa eu abrir aqui a tela. Pronto. O que você tem nessa questão? Na segunda, né? Você tem o volume inicial, que é 12 litros, tá? E tem a temperatura inicial, que é 27 graus Celsius. O que aconteceu com esse gás? Esse gás, ele teve uma expansão de temperatura, houve aumento da temperatura, ele foi para 47 graus Celsius, ó. E aí ele quer saber o novo volume. Quanto que esse gás vai ter para que esse volume seja aumentado ou diminuído? A gente vai ter que entender, né? Agora tem um detalhe, quando a gente trabalha com gás, eu já falei para vocês, que a temperatura ela não pode, de maneira alguma, estar em graus Celsius. Temos que transformar a temperatura para Kelvin, tá? Então vamos transformar logo o T1 aqui. Na verdade, esse meu T1 vai ser 27 mais 273, tá? Que dá quanto? Dá 300, né? 300 Kelvin. E esse T2 aqui vai ser 47, deixa eu trazer aqui para baixo. Vai ser 47 mais 273. Tá? Vai ficar 47 mais 273, que vai ser igual a 320. Pronto, já tenho as duas temperaturas que me interessam. Agora eu vou para a fórmula, tá? Então, vamos lá, vamos para a fórmula aí, como é que fica, né? Então eu tenho aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, só aplicar na fórmula. O V1 vale 12, o T1 vale 300, o V2 é o que eu quero e o T2 vale 320. Multiplica na forma de cruz, né? E aí você vai ter V2 vezes 300 igual a 320 vezes 12. O V2 vai ser igual a 320 vezes 12, que dá igual a 3.840 dividido por 300. Então, o volume final vai ser igual a quanto? 3.840 dividido por 300, que dá igual a 12,8 litros. Ou seja, o meu volume inicial era 12. O meu volume final foi para 12,8. Significa dizer o quê? Que ele aumentou só 800 ml, né? De 12 para 12,8. Tá bom? Teve um aumento só de
800 ml. Ou seja, quando eu aumentei a temperatura de 27 para 47, houve um aumento no volume de 800 ml. Tá bom? Deixa eu colocar essa resolução no chat. Então, V1 foi igual a 12 litros. T1 igual a 27 graus Celsius. O V2 é o que eu queria saber. O T2 é igual a 47 graus Celsius. Aí nós transformamos, né? Temperatura 1 passou a ser 27 mais 273. Ficou igual a 300, né? E a temperatura 2 ficou igual a 47 mais 273 foi igual a 320. Aí jogamos na fórmula, né? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. O V1, 12, dividido por 300, igual ao V2, dividido por 320. Aí multiplicamos na forma de cruz, né? Ficou V2 vezes 300, igual a 320 vezes 12. V2 ficou igual a 3.840 dividido por 300. O V2 ficou igual a 12,8 litros. Essa foi a expansão do gás, né? Ok? Então, vocês vão visualizar agora uma breve explicação aí da lei de Gay-Lussac, tá? Breve explicação aí sobre a lei de Gay-Lussac. Bom, o que que acontece? Dentro da estrutura da lei de Gay-Lussac, né, a gente já viu que a transformação isobárica, né, ou seja, a pressão ela vai ser constante, tá? E aí é o cuidado na hora de fazer a aplicação da lei de Gay-Lussac, tá? Para não, na hora que estiver resolvendo uma questão, não se enrolar, tá bom? Então, basicamente, como é que funciona a estratégia? A estratégia é você, na hora que estiver resolvendo a questão, seja ela gasosa, seja ela volumétrica, ou seja ela de acordo com a temperatura, é você se ligar nas dicas, tá? E aí eu vou dar umas dicas agora, para vocês não se enrolar numa questão caso venha desse tipo. Ó, se ele falar dentro da questão de duas variáveis, uma vai ter que ser constante, tá? Então, por exemplo, a nossa primeira lei, a lei de Boyle. O que a lei de Boyle trabalha? A lei de Boyle trabalha com a temperatura constante.
Quando eu digo constante, gente, é porque a temperatura 1 vai ser igual à temperatura 2, tá? É muito importante estar atento nas informações nesse sentido quando você estiver resolvendo a questão, tá? Para não se enrolar, tá bom? Agora, quando a gente for trabalhar a questão da lei de Gay-Lussac, aí nós temos que lembrar que essa lei ela dá margem para a lei também da pressão constante, isobárica, tá? Então, a lei de Gay-Lussac isobárica trabalha mais ou menos aí a questão da pressão constante, ou seja, o valor da pressão inicial vai ser igual ao valor da pressão final, tá bom? E a última lei, né, que é a lei de Charles, é a lei que trabalha com a isovolumétrica. Isovolumétrica, ou seja, volume constante, tá? Onde o volume inicial também vai ser igual ao volume final. Então, o que a gente resolveu? Resolvemos duas questões. A primeira, aplicação da lei de Boyle, ou seja, pressão constante. A segunda, aplicação da lei de Gay-Lussac, ou seja, pressão constante. E agora a gente vai ver uma questão envolvendo a aplicação da lei de Charles, onde o volume vai ser constante. Tá bom? Então, muito atento quando for resolver uma questão desse naipe, para você não errar ou ter problema com a questão, tá bom? Beleza, vamos à terceira aí. Acho que dá tempo ainda. Mas se não der, a gente tem a próxima aula para começar, né? Essa questão. Um dado gás carbônico com pressão de 8 atm, né? A uma temperatura de 27 graus, aumentou a temperatura para 47. Qual será sua nova pressão? Sua nova pressão. Interrogação. Pronto. Dado o gás carbônico com pressão de 8 atm, a uma temperatura de 27 graus Celsius, aumentou a temperatura para 47. Muito parecido com a questão que a gente resolveu. Qual será a sua nova pressão? Agora, o que a gente percebe? A gente percebe que é uma questão envolvendo a lei de Charles. Por quê? Porque não tem volume, tá? Não tem volume nessa questão. O que nós temos é só pressão e temperatura. Vamos lá, então. Bom, nós temos aí a pressão inicial, a terceira. Temos a pressão inicial de 8 atm. Nós temos a temperatura inicial, 27 graus Celsius. A pressão 2, que a gente não tem, contra a temperatura 2, que é 47 graus Celsius. Aí foi o que eu falei para vocês, né? A gente tem que transformar as duas temperaturas. No caso, já foi resolvido, né? 27 mais 273, que dá igual a 300 Kelvin. Então, já tem a temperatura 1. E 47 mais 273 já tem uma temperatura 2, que é 320 Kelvin. Aí a gente vai para a fórmula, né? Pressão 1 sobre T1 é igual a pressão 2 sobre T2. Ó. Perceba que o volume ficou constante, né? Então, P1 vale 8, T1 vale 300,
P2 é que eu quero, e o T2 vale 320. Como é que fica? Vai ficar P2 vezes 300 igual a 320 vezes 8. Certo? 320 vezes 8 dá igual a 2.560. Então vai ficar 2.560 dividido por 300. P2 vai ser igual a 2.560 dividido por 300, que dá igual a 8,5 atm. Ou seja, a minha pressão inicial era 8. A minha pressão final foi 8,5. Ou seja, só teve 0,5 atm de aumento, tá? De pressão aí, no caso, para essa questão. Ok? Quando eu for na próxima aula, eu digito, né, a questão no chat, repita essa questão novamente e repita ela no chat, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima. Já colocaram o número na chamada? Já, né? Foi no início, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Não, colocaram não. Coloque aí, por favor. Ok, quando for, então aí na próxima aula, depois do intervalo, a gente vem continuando aí, tá bom? Ok. Beijo, tchau.